Espécies de tortura. A gente já fez a introdução, já falou de dispositivos constitucionais, já te disse que a tortura é crime comum, competência para julgamento da tortura, justiça comum. Já te trouxemos essa introdução. Agora, a tortura prescreve? Antes de a gente entrar nesse tópico, nos termos da Constituição, a tortura é delito prescritível. Tranquilo? Tá. Professor, o que a gente vai estudar agora? Agora é a parte mais legal. São as espécies de tortura. A gente vai estudar os crimes de tortura em espécie, propriamente ditos, para que você, na hora que você estiver lendo a sua prova, você tenha condições de identificar essa conduta é rotulada enquanto tortura e aquela outra não, para você acertar as questões. Tranquilo? Pois bem, o artigo 1º da Lei de Tortura, ele diz: constitui crime de tortura, inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Está no quadro a nossa primeira espécie de tortura, que a gente vai fazer um esquema dela para que você sintetize, para que você absorva melhor esse conteúdo, tá? Então, tá no quadro nossa primeira tortura, que é a famosa tortura prova ou persecutória. Vamos esquematizar isso aí para ficar melhor? Então, nossa primeira tortura, tortura prova ou persecutória. Vamos melhorar isso aí. Segundo slide. Então, nossa primeira espécie de tortura, tortura prova, probatória ou persecutória. Professor, como que eu vou fixar, como que eu vou compreender, para que na hora que eu leia na minha prova, eu saiba assinalar se a questão está tratando de tortura prova ou persecutória. Vamos lá? Dividir ela em 4 elementos. Primeiro, a tortura prova, ela se perfaz em constranger alguém. Então, primeira conduta, constranger alguém. Ok. Você utiliza de qual meio para constranger? Você constrange alguém, B, segundo elemento, com emprego de violência ou grave ameaça. Então, tortura prova. Primeiro, você constrange alguém. Qual que é o meio utilizado? Emprego de violência ou grave ameaça. Então, constranger alguém. Qual que é o meio que eu utilizo, professor? Você vai empregar violência ou grave ameaça. 2. 3. O que é a consequência? Você causa nessa vítima sofrimento físico ou mental. Então, você constrange uma pessoa, emprega qual meio, professor? Como que eu vou constranger essa pessoa? Por meio de violência ou grave ameaça. O que eu vou causar nessa vítima? Causando-lhe na vítima sofrimento físico ou mental. Então, primeira conduta, primeiro desmembramento deste tipo penal, constranger alguém. Qual que é o meio utilizado? Você emprega de violência ou grave ameaça. O que você causa nessa vítima? Sofrimento físico ou mental. Professor, já vi questão de prova cobrando aqui, ó. Professor, com esses 3, tá configurada a tortura? Não. Precisa do D, que é a finalidade. Precisa desses 4 elementos para configurar a tortura prova ou probatória. Você constrange alguém, utiliza, emprega violência ou grave ameaça, causa nessa vítima sofrimento físico ou mental. Está configurada a tortura? Não. Ainda falta um 4º elemento, que é a finalidade, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tranquilo? Então, o crime de tortura prova, ele se perfaz nessa finalidade, que é o quê? Qual que é a finalidade? Por que você constrangeu alguém com emprego de violência ou grave ameaça e causou nessa pessoa sofrimento físico ou mental? Com qual finalidade? Com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima, da pessoa que você está torturando ou de terceiros. Me dá um exemplo, professor. Exemplo. O marido constrange a esposa com emprego de violência ou grave ameaça, causa nessa esposa sofrimento físico ou mental para que ela confesse uma relação extraconjugal, para que ela confesse uma traição. Está configurado o crime de tortura prova, persecutória ou probatória? Sim, constrangeu alguém, a esposa, com emprego de violência ou grave ameaça,
causou nessa esposa sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração ou confissão. Está configurado o crime de tortura, prova probatória ou persecutória. Tranquilo? E lembre do que eu te disse lá atrás, a tortura no Brasil, via de regra, ela é crime comum, pode ser praticada por qualquer pessoa. Ok. Professor, outro exemplo de tortura prova, probatória ou persecutória, para que eu possa fixar esse conteúdo e acertar a questão de prova. Outro exemplo. O policial constrange a pessoa, constrange o indivíduo com emprego de violência ou grave ameaça. Então, o policial constrange alguém, constrange uma pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça, causando nessa pessoa sofrimento físico ou mental para que ele confesse a prática de um delito. Que crime foi esse, professor? Constrangeu alguém, a pessoa presa. Com emprego de violência ou grave ameaça, causou nessa vítima sofrimento físico ou mental para que ele confesse a prática de um delito. Que crime esse policial cometeu? Tortura, prova, persecutória, tranquilo? Ou probatória. Ok, senhores? Então, aquele exemplo clássico que a gente vê do policial torturando o criminoso com emprego de violência ou grave ameaça e causando nesse criminoso sofrimento físico ou mental para que ele confesse o delito, qual tortura? Nossa primeira tortura. Tortura, prova ou persecutória. Tranquilo? Então lembra. O marido que constrange a esposa com emprego de violência causa nela sofrimento físico para que ela confesse uma relação extraconjugal. O policial que constrange a pessoa presa com emprego de violência, causando nesse cara sofrimento físico para que ele confesse a prática de um delito. Todas essas condutas vão enquadrar-se na tortura, prova ou persecutória. Tá ok? Sigamos, ainda dentro da tortura prova. Então você já entendeu. Esses são os elementos. E mais uma vez, atenção para o elemento D. Tem uma finalidade especial. Só esses três aqui, o A, o B ou o C, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Essa conduta, só até aqui, ela configura a tortura? Não. A tortura, prova ou persecutória, ela tem a finalidade especial de obter informação, declaração ou confissão, tá? Fiquem atentos. Precisa dos 4 elementos que estão no quadro. Ok. Professor, o que mais que eu tenho que saber quanto à tortura, prova ou persecutória? Primeiro, a tortura, prova ou persecutória, que é a nossa primeira tortura, ela é um crime comum. Então, sujeito ativo, quem pode cometer esse delito? Crime comum, qualquer pessoa. Sujeito passivo, quem pode ser vítima desse delito? Crime comum. Então, a tortura, prova ou persecutória, ela é crime comum. Quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer esse delito. Lembrem do exemplo do marido que tortura a esposa para confessar a relação extraconjugal. E ele é crime comum quanto ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser vítima desse delito. Ok? Então, tortura, prova ou persecutória, ela é crime comum quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer. Crime comum quanto ao sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser vítima. Beleza, senhores? Sigamos. Professor, tá ok. Eu pratiquei o crime de tortura, prova, para obter uma confissão. Então eu torturei o cara que eu tinha prendido em flagrante, com emprego de violência ou grave ameaça, causei nessa pessoa presa sofrimento físico ou mental, para que ele confessasse a prática de um delito. Essa confissão é válida ou é inválida? E aí, senhores? Lá do direito constitucional, do artigo 5º, do famoso artigo 5º da Constituição, ele diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então a Constituição Federal diz, não é admitida, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Uma confissão obtida, mediante tortura é uma prova lícita ou ilícita? Ilícita. Então, olha aqui. Eventual prova obtida será considerada ilícita nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição, onde consta que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito, tá? Complementando este dispositivo,
o Código de Processo Penal vem e estabelece. Lá na aula de processo penal você vai ver isso. As provas ilícitas serão desentranhadas do processo. Então, as provas ilícitas obtidas por meio ilícito, o Código de Processo Penal diz que elas serão desentranhadas, elas serão retiradas do processo. Tranquilo? Então, eventual confissão obtida por meio de tortura é prova lícita ou ilícita? É prova ilícita nos termos do artigo 5º, 56 da Constituição e não será admitida no processo. Então, a prova obtida por meio ilícito, essa confissão que decorre de uma tortura, ela é prova ilícita, será desentranhada e inutilizada, tá? Quer aprofundar sobre a prova ilícita? Vai lá a videoaula de processo penal. Ok. Há um exemplo aqui de tortura à prova. Eu coloquei esse exemplo porque, não raras vezes, as pessoas vinculam essa tortura à prova à tortura praticada por um policial contra um criminoso para que ele confesse algum delito. Sim, ok, pode se configurar, essa conduta do policial pode sim configurar uma tortura à prova. Mas existem outros exemplos que podem vir na sua prova, que é o marido que tortura o amante para que ele confesse relação extraconjugal, tá? Óbvio, desde que ele empregue violência ou grave ameaça, cause nesse amante sofrimento físico ou mental para dele obter uma informação. Tranquilo? Então, o marido que tortura um amante para que ele confesse uma relação extraconjugal, ele emprega violência, causa sofrimento físico ou mental para obter informação, tortura, prova persecutória ou probatória. Beleza, senhores? Tá. Atenção, essa atenção aqui é legal. Quando que é que restará consumado o crime de tortura à prova? O crime de tortura à prova, senhores, ele se consuma com a ocorrência quando se causar constrangimento, causador de sofrimento à vítima. Então, o crime de tortura, voltando aqui nesse outro slide, ele vai configurar onde? Aqui, ó, quando o constrangimento causar sofrimento físico ou mental. Então, é nesse item aqui que ocorre a consumação. Professor, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que o crime de tortura à prova, ele se consuma quando o seu constrangimento causar sofrimento físico ou mental à vítima. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, e na hora que você causa o sofrimento físico ou mental nessa vítima, o crime de tortura está consumado. Nele está reunido todos os elementos de sua definição legal. Professor, dá um exemplo prático. Você constrange alguém com emprego de violência, causa sofrimento físico nessa pessoa, mas ela não confessa o delito, ou ela não declara, ou ela não te passa a informação que você queria. Você empregou violência, causou sofrimento físico, mas a pessoa torturada, você não obteve a informação, declaração ou confissão. E aí, tortura tentada ou tortura consumada? Consumada. Por quê? A tortura à prova se consuma com sofrimento físico ou mental, ainda que o indivíduo não obtenha a informação, declaração ou confissão que ele deseja. Então, por exemplo, policiais constrangem uma pessoa presa com emprego de violência ou grave ameaça, causam nessa vítima sofrimento físico ou mental para que ela confesse a prática de um delito. Mas esse indivíduo, essa pessoa que está sendo torturada, não confessa a prática de um delito. Não confessa. Tortura tentada ou tortura consumada? Tortura consumada, porque a tortura se consuma aqui. Ela exige essa finalidade. Tem que existir essa finalidade de obter informação, declaração, confissão. Mas ela se consuma com sofrimento físico ou mental, ainda que o torturador não obtenha a informação, declaração ou confissão. Tranquilo? Então se consuma aqui no C, com sofrimento. Professor, então nessa hipótese os policiais que torturaram o indivíduo para que ele confesse o crime, eles causam sofrimento físico nele ou mental, mas ele não confessa a prática do delito. Ele não declara, ele não dá a informação que eles queriam obter, que era a finalidade deles. Tortura tentada ou consumada? Consumada, porque a tortura se consuma com sofrimento físico ou mental. Beleza.
Essa tortura prova admite tentativa? Sim, admite tentativa. Sigamos. Nossa segunda tortura. Nossa segunda tortura agora é a tortura para a prática de crime. Primeira tortura que a gente estudou foi a tortura prova. Segunda tortura, nossa segunda espécie de tortura. Item 2.2. Tortura para a prática de crime. Tranquilo? Onde você vai achar esse crime de tortura? Aqui, ó, artigo 1º, inciso 1, a linha B da lei de tortura. Então, professor, a tortura para a prática de crime, onde ela está? Artigo 1º, inciso 1, a linha B. E a tortura e a tortura prova que a gente acabou de estudar? A tortura prova que a gente acabou de estudar é o artigo 1º, inciso 1, a linha A. Tranquilo? Então, o que é que a gente está estudando aqui? A nossa primeira tortura, que é a tortura prova, artigo 1º, inciso 1, a linha A da lei de tortura. Segunda tortura, tortura para a prática de crime. Artigo 1º, inciso 1, a linha B da lei de tortura. Vamos lá. Professor, como que é essa tortura para a prática de crime? Aqui, olha os elementos para se configurar essa tortura. Primeiro, você constrange alguém, até aqui, igual a tortura prova, constranger alguém. Qual que é o meio empregado? Violência ou grave ameaça. Exatamente igual a tortura prova. Professor, o que eu causo na vítima? Sofrimento físico ou mental. Professor, é igual a tortura prova? Não, o que muda é a finalidade. Qual que é a finalidade aqui? Para obter informação, declaração ou confissão? Não. Aqui é para que a vítima provoque ação ou omissão de natureza criminosa. Então, o que muda entre a tortura prova e a tortura para a prática de crime? Nas duas, você constrange alguém. Qual que é o meio empregado? Violência ou grave ameaça. O que você causa nessa vítima? Sofrimento físico ou mental. Qual que é a diferença entre as duas? Na tortura prova, você faz isso com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Na tortura para a prática de crime, que é a nossa segunda espécie de tortura, você faz isso para provocar na vítima, para que a vítima pratique ação ou omissão de natureza criminosa. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui, senhores, é o exemplo do indivíduo que ele constrange a vítima com emprego de violência ou grave ameaça, causa nessa vítima sofrimento físico ou mental, para que essa vítima vá lá e pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa, para que essa vítima pratique um crime por ele. Tranquilo? O exemplo que a gente tem para você conseguir visualizar isso aí. O indivíduo, ele sequestra a filha, o A, por exemplo, vamos dar nome. O A sequestra a filha do B e começa a torturar essa filha do B para que esse B vá lá e mate o C. Então, exemplo de prova. O A sequestra a filha do B. Para que ele sequestrou a filha do B? Ele sequestra a filha do B e começa a torturar essa filha do B. Começa a causar nela, com emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. Ele começa, mediante o emprego de sequestro, causar sofrimento físico ou mental na filha do B, para que o B vá lá e faça o quê? Pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa. Para que o B venha e mate o C. Isso é a típica tortura para a prática de ação criminosa. O indivíduo constrange o outro com emprego de violência ou grave ameaça, causando nessa vítima sofrimento físico ou mental, para que essa vítima, para que a pessoa que está sendo torturada, ela vai e pratica uma ação ou omissão de natureza criminosa. O A sequestra a filha do B e a tortura, ele sequestra com a finalidade de cometer a tortura contra essa filha do B, para que o B vá lá e mate o C. Tranquilo? Ó, só vou soltar a sua filha, B, e eu vou matá-la se você não cumprir se você não fizer o que eu mando. Só vou soltar a sua filha se você matar o C.
E aí o B fica tentando resistir e tal, e ele manda um vídeo lá ameaçando cortar a orelha da filha do B. E o B, não vendo outra opção, o que ele vai lá e faz? Mata o C. Senhores, e aí? Como que fica essa história? Primeira coisa, o A cometeu qual crime? Tortura para a prática de crime. Tá. Primeira coisa que você tinha que saber, o A responderá por tortura para a prática de crime. Beleza, tranquilo. Sujeito ativo. Quem pode cometer esse crime? Qualquer pessoa. Quem pode cometer a tortura crime? Qualquer pessoa. Sujeito passivo também? Qualquer pessoa. Beleza. Quem pode ser vítima? Qualquer pessoa. Aqui tem duas observações importantes. A tortura para a prática de crime, aquela em que o agente ele se vale de uma pessoa sem culpabilidade para cometer o delito por ele. Então, essa tortura para a prática de crime, ela configura uma hipótese de autoria mediata. Professor, o que é autoria imediata? É quando o agente ele se vale de uma pessoa sem culpabilidade para que essa pessoa pratique o crime por ele. Quem que é a pessoa sem culpabilidade? É a pessoa que foi torturada, que foi coagida a cometer esse delito. Ok. Então, a tortura para a prática de crime configura a autoria imediata. O que mais, professor, que eu tenho que saber? A tortura para a prática de crime, ela vai configurar uma coação moral irresistível. Essa coação moral irresistível, ela leva à inexigibilidade de conduta e a inexigibilidade de conduta exclui a culpabilidade do delito. Então, concentra. A pessoa torturada, ela atuou sob coação moral irresistível. Então, a pessoa torturada, ela atuou sob coação moral irresistível. Ok. O que é a coação moral irresistível? Qual que é a consequência dela para o torturado? Para o torturado. Para o torturado, a coação moral irresistível vai levar à inexigibilidade de conduta diversa e a inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade do delito. Então, a pessoa que foi torturada, ela vai responder por algum delito? Não. Por quê? Porque a pessoa torturada, ela estava sob coação moral irresistível. A coação moral irresistível conduz à inexigibilidade de conduta diversa, que por consequência exclui a culpabilidade, que é o terceiro elemento do delito, que é o terceiro elemento do crime, tá? Tratando na concepção prevalente de que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, a pessoa torturada, ela não vai responder por nenhum delito, porque ela estava sob coação moral irresistível e ela tem excluído a sua culpabilidade. Olha o esquema aqui no próximo quadro. Vamos lá. Olha o esquema. O autor da tortura, o torturador, responderá pelo delito de tortura crime, mas o delito praticado pela vítima da coação em concurso material. Então, o torturador responde por quantos crimes? 2. Tortura crime em concurso material com delito praticado pela vítima da coação. Tranquilo? O torturador, então, responde por quantos crimes? Naquele exemplo narrado, 2. Tortura crime. Em concurso formal? Não. Em concurso material com o delito praticado pela pessoa que foi torturada. Professor, e o torturado? A pessoa que foi vítima, que foi torturada para cometer essa ação ou omissão de natureza criminosa. A pessoa torturada, eu já te disse, ela não responde por nada. Por quê? Ela atuou sob coação moral irresistível, que conduz à inexigibilidade de conduta e, por sua vez, exclui a culpabilidade. Tranquilo? Não há juízo de reprovação sobre esse fato típico e ilícito, tá? O coagido, o torturado, não responde por nada. O torturador, por tortura, crime, e pelo delito praticado pela vítima em concurso material. Ok. O que mais, professor? Última observação. E se a pessoa constranger a outra com emprego de violência ou grave ameaça, causando nessa vítima sofrimento físico ou mental, para que ela pratique uma conduta que se caracteriza como contravenção? É tortura crime? E a resposta é não. Por que não? Volta aqui comigo. Tortura crime, você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para que a vítima, para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa. E se a pessoa pratica isso aqui tudo com o objetivo de que a vítima cometa uma contravenção? Responde por tortura-crime? Olha aqui a resposta. Não. Não responde por tortura-crime. Vai responder, poderá, na verdade, a expressão é essa, a pessoa que constranger a outra com emprego de violência ou grave ameaça, causando na vítima sofrimento físico ou mental, para que essa vítima pratique uma contravenção, ela responde por tortura-crime? Não. Mas ela poderá responder por constrangimento ilegal, que é o artigo 146 do Código Penal. Tranquilo? Então, quem quiser, pausa aí e copia. E se então, se esse constrangimento é para cometer contravenção, tortura-crime? Não. Poderá configurar constrangimento ilegal. Tortura-crime, não. Exemplo. O agente, mediante choque elétrico, tortura a vítima para que a mesma cometa determinado delito. Então, gente, aqui é quando o indivíduo ele utiliza de uma terceira pessoa, ele quer que uma terceira pessoa cometa o crime por ele. Então, eu quero praticar um delito de homicídio, ou quero praticar um delito de lesão corporal, não interessa. Aí eu quero praticar esse delito, mas que eu faço? Eu constranjo uma outra pessoa, empregando contra essa vítima violência ou grave ameaça, para forçá-la, causando nessa vítima sofrimento físico ou mental, para forçá-la a praticar esse delito por mim, para forçá-la a praticar essa conduta criminosa por mim. Então, em verdade, quem responde é o homem de trás, que é o quê? O autor mediato, tranquilo? Quem que é o autor mediato? Quem vai responder por esse delito? Eu, tranquilo? Que é o torturador, tá? Então, toda vez que a sua prova começar com essa história de constranger alguém, empregou violência ou grave ameaça, causou sofrimento físico ou mental, para que essa vítima pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa, tortura, crime. Torturador responde por tortura-crime em concurso material pelo delito praticado pelo coagido. O coagido, o torturado, não responde por nada, porque ele vai ter excluído a sua culpabilidade, porque ele atuou sob coação moral irresistível. Tá. Aqui mais uma vez, senhores, esse crime de tortura-crime, ele se consuma com sofrimento físico ou mental, tá? Então, consumação do delito de tortura-crime também se consuma com sofrimento físico ou mental, tranquilo? Então, consumação com sofrimento físico ou mental. Admite tentativa? Sim, admite tentativa. Terceira tortura. Professor, onde está essa terceira tortura? Quero anotar aqui. Está no artigo 1º, inciso 1, a linha C da Lei de Tortura. Artigo 1º, inciso 1, a linha C da Lei de Tortura. Professor, qual que é a conduta criminalizada agora? É você, aqui a tortura preconceito ou discriminatória. Vamos lá. Essa tortura é bem tranquila para fins de prova. Eu só preciso de um pouco de atenção nesse item D aqui, tá? O que é a tortura preconceito ou discriminatória? Você constrange alguém, até aqui igual às demais. Qual que é o meio que você emprega? Violência ou grave ameaça. O meio é a violência ou grave ameaça, até aqui igual. O que você causa nessa vítima? Sofrimento físico ou mental. Até aqui está igual às outras torturas que a gente estudou. Onde que é a diferença? Em razão de discriminação. Por que você está fazendo isso? Por uma discriminação racial ou religiosa. Coloca aí no seu caderno. Em razão de um preconceito, de uma discriminação RR. RR o quê? Racial ou religiosa, tá? Lembra disso na hora da prova. Então aqui, tortura discriminatória ou preconceito, o A, o B e o C são iguais às anteriores. O que muda aqui é que o motivo a essa tortura ocorre em razão de uma discriminação RR. Racial ou religiosa. Tranquilo? Tá. Sigamos. Essa tortura é bem tranquila. O que mais que a gente tem aqui? Sujeito ativo e sujeito passivo. Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Consumação. Essa tortura, que é a tortura discriminatória ou preconceito, também se consuma com sofrimento físico ou mental. Beleza.
Exemplo, torturar uma pessoa por ela ser católica, por ela ser protestante, não interessa. Em razão de discriminação RR, racial ou religiosa, tá? Então você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causa nessa vítima sofrimento físico ou mental em razão de uma discriminação RR, racial ou religiosa, tá ok? Essa tortura admite tentativa? Sim. Senhores, agora essa observação aqui cai em prova. Cuidado! A discriminação que configura a tortura preconceito ou discriminatória, que é a nossa terceira tortura, ela é uma discriminação racial ou religiosa. Por isso que eu te dei a ideia, RR, racial, religiosa. Professor, e se a conduta é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de uma discriminação oriunda de orientação sexual. E se a discriminação não é racial ou religiosa, ela é uma discriminação oriunda da orientação, de uma homossexualidade. E aí, vai configurar tortura vai configurar tortura preconceito ou discriminatória? Não. Professor, por que não? Porque a lei só tratou a discriminação RR, racial ou religiosa. Houve uma omissão na lei. Ela não previu a discriminação em razão da orientação sexual. Então, se todos aqueles elementos A, B e C ocorrerem, mas a discriminação for em razão da homossexualidade, em razão da orientação sexual, vai configurar a tortura, preconceito ou discriminatória? Não. Você vai marcar na sua prova que não, porque a lei só previu discriminação racial, religiosa. Então, discriminação em razão de orientação sexual, homossexualidade, configura tortura, preconceito? Não configura. Não. Tranquilo? Discriminação em decorrência da orientação sexual não configura o crime de tortura, preconceito. Professor, e aí? Configura o quê? Senhores, depende do caso concreto. A olhar por caso concreto, que eu estou a lhe dizer que se o preconceito é de orientação sexual, não configura tortura, preconceito, mas pode configurar, depender do dolo do agente, uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado, uma lesão corporal. Eu só estou a lhe dizer que tortura, preconceito não configura. Pessoal, com isso a gente encerra aqui a tortura discriminatória ou preconceito, ok? Então, discriminação, essa tortura, preconceito, ela não vai ser configurada, não vai configurar a tortura, preconceito, quando a discriminação é em razão de orientação sexual, de homossexualidade. Tranquilo?